Doramigas! Hoje a gente vai falar de um dorama que começou com um cheirinho de sucesso, mas terminou com um gosto amargo. Gostinho de amor, que final foi esse, hein? Os protagonistas tinham tudo, menos química. O dorama até começou com tudo, mas desandou bonito. E você, doramiga? Conta aí nos comentários. Gostou ou se decepcionou com esse dorama? Logo nos primeiros episódios, Gostinho de Amor parecia promissor. Uma história leve ambientada num cenário culinário, com personagens cativantes e um clima romântico no ar. Parecia que a gente ia assistir a um dos melhores doramas do ano. Olha, eu não acho que Gostinho de Amor foi completamente sem sentido, tá? A proposta estava ali. Mas o problema é que quase nada aconteceu. A trama ficou parada, o mais triste foi que mal exploraram os protagonistas. Faltou desenvolvimento, faltou intensidade, faltou química, faltou tudo. Eu assisti até o fim porque sou curiosa, queria ver se melhorava, mas não melhorou. E não foi culpa do elenco, viu? Porque os atores entregaram o que podiam com o que tinham nas mãos. A culpa foi do roteiro mesmo. Dá pra sentir que o roteirista se perdeu no meio do caminho, como se não soubesse mais o que queria contar. E aí o resultado foi esse, um dorama que começou com potencial, mas terminou deixando a gente chateada. Eu tinha muita expectativa pra saber mais da história dela, sabe? Mas no fim das contas, foi tudo tão sem graça. Pelo menos pra mim, não funcionou. E olha, em vez de colocarem um triângulo amoroso forçado, acho que eles deveriam ter investido mais no relacionamento dele com o irmão, e também na treta do restaurante, que tinha muito mais potencial. Mas enfim, ficou aquela sensação de oportunidade desperdiçada. E o pior é que o ex nem tinha profundidade, nem um motivo convincente pra voltar. Ele apareceu do nada, bagunçou tudo e ainda saiu como se nada tivesse acontecido. Foi só um recurso preguiçoso para criar conflito entre o casal principal, mas sem entregar emoção de verdade. A sensação que fica é que ele foi colocado só para encher tempo de tela. Enquanto isso, o relacionamento que realmente tinha potencial, o da protagonista com o chefe, que estava sendo construído aos poucos, foi jogado de lado por causa dessa enrolação. A gente queria ver o amor crescendo, os dois superando as diferenças, os dilemas com o restaurante. Mas o roteiro preferiu apostar no clichê do ex-tóxico. Resultado? Perdeu o ritmo, perdeu a graça e perdeu a gente no caminho. Doramigas, e o pior de tudo foi ela dando mais atenção pro ex do que pro protagonista que tava ali o tempo todo, fazendo de tudo por ela. A gente entende que ela teve uma história com o ex, ok. Mas ele deixou ela assumir uma culpa que nem era dela. Isso não se justifica. Enquanto isso, o protagonista, mesmo com os erros dele, estava tentando mudar, estava se esforçando, crescendo por causa dela. O único erro real dele foi enrolar demais para contar a verdade, ficou empurrando com a barriga algo que já devia ter sido resolvido há muito tempo. E o mais frustrante, ela mal falava com o protagonista. E quando falava, era sempre com grosseria, frieza, como se ele fosse o vilão da história. Isso só deixou a relação dos dois ainda mais difícil de engolir. Eu gosto muito da atriz, mas nesse dorama a querida trata o protagonista muito mal. E ainda deixa ele no restaurante fazendo comidinha pro dono que nem queria ela lá, que até escorraçou ela. Eu tava amando o drama, mas no fim, que decepção. Ainda tem gente falando que quem está reclamando começou a assistir dorama faz pouco tempo e não está acostumado com aquelas séries mais água com açúcar, que eram mais comuns antigamente. Hoje em dia, a gente vê muitos doramas com cenas mais intensas, histórias mais caóticas, mais realistas. Mas, sinceramente, eu não acho que isso seja o problema aqui. Eu gostei muito do protagonista e do elenco em geral, eles estavam ótimos. Mas vamos combinar, a história foi péssima. Podem me criticar, mas eu achei que faltou química de verdade entre os protagonistas. Isso acabou prejudicando demais o dorama. Dorama decepcionante. Pra mim, no início parecia que tinha tudo pra ser bom, mas de amor e romance não teve quase nada nessa série. O casal só se reconciliou nos 10 minutos finais e os beijos foram tão xoxos, tão sem graça. Essa série desperdiçou totalmente a química potencial que os protagonistas mostraram nos 2 primeiros episódios. Lamentável demais. Deixando tudo bem claro, assistam ao dorama e tirem suas próprias conclusões, porque não é que eu não gostei, e muito menos que você não vai gostar. Cada um tem sua experiência e seu jeitinho de se envolver com a história, né? Eu pessoalmente gostei bastante do elenco, os atores mandaram bem, e deram vida aos personagens mesmo com um roteiro complicado.
E a parte da culinária? Foi um dos pontos mais legais. Aprender sobre pratos da Coreia, ver aquelas cenas de comida deliciosa, isso realmente valeu a pena. Então, mesmo com todos os defeitos que a gente comentou, vale a pena assistir, pelo menos para quem curte doramas diferentes, que mostram a cultura e a gastronomia coreana. Agora, me conta aqui nos comentários. Você já assistiu? O que achou? Quero saber se concorda comigo ou se teve uma experiência diferente. O que muita gente falou que salvou mesmo foi o último episódio, especialmente aquela parte final que foi muito engraçada. Quando o amigo da coleguinha se referiu à série classe de heróis fracos, morrendo de medo da caneta. Foi um alívio cômico que a gente precisava. E se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e deixa aquele like maroto, aquela hypada que ajuda demais o canal a crescer. Vou adorar saber que vocês estão junto comigo nessa jornada dos doramas. Até o próximo vídeo, Doramigas!